Angola é um caso, Angola é um caso particular. Angola, de facto, é um caso a si. Olha, muitos amigos estão a telefonar, estão a chamar, querem colocar algumas questões, e eu tenho aqui em linha o João Macongo, que fala a partir de Canadá. João, tem um microfone. Que questão, tinhas uma questão a colocar? Sim, sim, olha, eu queria participar, né, colocando assim questões para os dois participantes. Eu estou a ver que o debate está a ser muito produtivo, não é? Pronto, ainda não Uhum, estamos nas conclusões, mas o debate está a ser muito produtivo e eu gostaria também de participar, uhum, fazendo duas questões. Eu estou a ver aí a Paula a chamar muito a atenção na questão dos Estados Unidos e na questão da Rússia, a questão da China. E está-se a esquecer da questão de Portugal. Eu acho que Portugal é um país da União Europeia que faz a manutenção consecutiva das suas colônias em África, principalmente aqui de Angola e Moçambique. Então, acho também que há uma necessidade dela enfatizar, na medida que ela vai fazendo as abordagens, não é? Dela enfatizar que o Portugal também joga um grande papel, não é? Na questão da manutenção da ditadura em Angola, em função dos interesses que, pronto, eu também vi ela falar sobre os interesses econômicos e do status quo e por aí vamos. Eu também gostaria que ela fizesse essa análise. E, no seu ponto de vista, o que é que ela acha que a sociedade africana, ou seja, a sociedade angolana e moçambicana em Portugal devem fazer para mudarem como é que se diz, para mudarem a realidade que o continente vive com essa subordinação direta, no meu ponto de vista, com essa subordinação direta de Portugal. E a questão para o Domingos, eu acho que o Domingos toca aí num bom ponto, que é o ponto da consciência. Eu estou a respirar muito porque estou no ginásio, só vos acompanho a partir do ginásio. Que é a questão do. Yeah, que é a questão que ele coloca da consciência. Nós temos que tentar aprender. Olha, nós somos. ah, como é que se diz? Nós temos a noção do que é a vida, temos a noção do que é manifestação, temos a noção do que é a sociedade civil, mas precisamos aprender com outras realidades, que é a realidade de Quênia, a realidade, pronto, poderia aqui chamar muitos países, como por exemplo Senegal, Burkina Faso, ou então também a situação dos Camarões. Mas eu acho que nas abordagens que as pessoas vão fazendo, principalmente nas intervenções dos africanos, nós temos que chegar às conclusões. O Domingos já nos fez chegar a essa conclusão. Mas embora nós chegamos lá na conclusão muito mais tarde, porque o Domingos já chamou essa situação de que Angola era uma ditadura, era numa altura que nós considerávamos Angola como se fosse o celeiro da democracia em África. Na verdade, ele já havia chamado a atenção. Muitos de nós só nos apercebemos tempos depois. Desde quando é que nós vamos começar a fazer as conclusões e começarmos a atacar os problemas? Porque nós ainda continuamos a estudar os problemas, quando outros, como o caso do Domingo, muitos outros estudiosos já apresentaram o caso de que Angola e Moçambique são ditaduras. E essas ditaduras são, a manutenção dela é feita maioritariamente por Ocidente. E o principal jogador do Ocidente que faz a manutenção é Portugal consecutivamente. Nós estamos a ver uma imigração massiva de angolanos para Portugal, que é Portugal que faz essa manutenção. Do seu ponto de vista, Domingos, o que é que achas que os africanos, concretamente os angolanos e moçambicanos, porque eu não vou colocar a questão do Cabo Verde, porque Cabo Verde vive uma realidade um bocadinho diferente da nossa quanto às instituições. Qual é o seu ponto de vista quanto a essa questão? Muito obrigado se me perceberam. E minha sincera desculpa se eu me aluguei. Não, não, Obrigado, está tudo bem, obrigado. está Foi tudo bem. pertinente. E Obrigado. força aí no ginásio, é? Força aí no ginásio. Obrigado. Não, estou em linha, eu estou a acompanhar, estou em linha, estou em Ok, linha. ok, Estamos em linha. obrigado, obrigado, obrigado. O Ben-A já está a entrar até no ginásio. Paula, começando consigo. Não, eu acho que teve uma intervenção ótima. Estou totalmente de acordo. Eu só não faço referência a Portugal porque Portugal é um país pequenino, e vai muito e pensa, desculpe dizer isto, de forma pequenina também às vezes. Por isso, mas absolutamente, em Angola, a intervenção portuguesa foi dramática. Os portugueses entregaram a Angola ao MPLA. Por isso, eles tiveram, desde logo do início, um papel fundamental na consolidação do poder do MPLA e na forma do MPLA se enraizar em Angola. Não tenho a menor dúvida.
na Frelimo também. Aliás, nós vimos agora, Portugal teve em silêncio com o que se passava em Moçambique. Quando várias vozes da União Europeia estavam alarmadas com os esquadrões da morte, com as violações de direitos humanos, com as 500 pessoas foram mortas. Quer dizer, a violência foi extrema. E Portugal, certo, não mandou o presidente para a inauguração, mas mandou o ministro dos Negócios Estrangeiros. Quer dizer, eles ficaram à espera para ver o que é que se passava, não tiveram a coluna vertebral de criticar. Porquê? Porque, por exemplo, isto aconteceu também na altura na Venezuela. Quando as eleições do ano passado venezuelanas foram todo o mundo ocidental, ou quase, e a vizinha, a Espanha, disse que foram extremamente fraudulentas. Portugal não disse nada. E porquê? Porque na Venezuela há uma diáspora e uma população imigrante portuguesa muito grande. Por isso, Portugal não vai dizer nada. Porquê? Porque não quer afetar os interesses económicos das populações que vivem nestes países também. Isso é uma das vertentes que eles próprios têm que velar pelas populações que estão fora do país. E Portugal, de facto, tem uma população imigrante muito grande pelo mundo fora. Por isso, essa é uma das questões e tem toda a razão. Portugal fica à espera, fica sentado, é reacionário em certas coisas. Reacionário não, reage quando é empurrado a reagir. Se ninguém fizer nada, eles ficam encostados e deixam-se estar, mesmo quando estão a testemunhar injustiças tremendas e violações de direitos humanos extensivos. Em relação à sociedade civil angolana e moçambicana, nós vimos em Moçambique o início de uma revolução social e estivemos muito próximos de conseguir concretizar esta revolução social. E este fenómeno, certo, foi o Venâncio Mondlane. Mas o que é que o Venâncio Mondlane, como qualquer líder carismático e que de facto consegue mobilizar, traduz uma questão complicada em termos muito simples que mobilizam as pessoas. E isto ele conseguiu fazer muito facilmente, que foi exatamente o que aconteceu no Quénia. O Domingos posiciona o Quénia como se fosse um país com muitas soluções. Infelizmente, o Quénia está a andar para trás, mas eu já lá chego. Por isso, o que é que nós precisamos de fazer? O Venâncio fez uma coisa muito importante, que ele já tinha uma estratégia de comunicação que nunca tivemos em Angola. Nem a sociedade civil, nem a oposição. Porquê? Porque as narrativas, até para o Ocidente e para o mundo exterior, são cimentadas pelos interesses. E se nós conseguimos combatê-las, por exemplo, se o Venâncio não fosse todos os dias a dizer estão a matar, estão os esquadrões da morte, estão a fazer exatamente a mesma coisa agora em Moçambique. Alguém fala disso? Não. Porque a democracia, o Washington Post tem dizer que é a democracia morre na escuridão. E é exatamente isso. Quando nós não sabemos o que está a passar, quando nós não expomos, quando nós não mobilizamos perante as injustiças que vemos e conseguimos traduzir essas injustiças para que sejam uma coisa que a própria pessoa dentro das famílias sinta. Não é um problema do outro, é um problema nosso. E isso é que a sociedade civil tem que traduzir isso. Em Moçambique, o Venâncio fez isso. Conseguiu traduzir a dizer, a Frelimo, nós todos sabemos, é um problema. Em Angola toda a gente sabe que o MPLA é um problema. Mas ele conseguiu traduzir uma esperança e que era atingível. Em Angola, nós temos um regime securitário muito mais agressivo do que em Moçambique. Mas também temos circunstâncias muito diferentes. Mas o princípio da sociedade civil é a mesma. Nós não podemos estar desmobilizados, porque é difícil, é uma luta difícil e é uma luta prolongada. Não, porque nós vimos no Quénia
que uma geração, que era a geração Z, que era a geração da idade da minha filha, 20 e poucos, que simplesmente vivem no mundo deles digital e vivem num mundo muito mais pequenino. Eles, quando traduziram que a lei que o presidente queniano Ruto ia passar para conseguir cobrir o financiamento da dívida externa com o FMI, ia aumentar os impostos e que estas populações iam ter que pagar muito mais para o pão, muito mais para a cesta básica, que aliás acontece em Angola. Este presidente não fez absolutamente nada para aliviar os preços da cesta básica em Angola. Já o Zé Eduardo soube fazer, exatamente para acautelar o ânimo populacional. Por isso, Angola apresenta uma situação de oportunidade. No Quénia, eles não precisaram de uma oposição. Eles não precisaram de um líder político como em Moçambique. Eles foram todos, os jovens, as universidades, os sindicatos, a classe média. Foi toda a gente às ruas. E quando começaram a ver, aquilo começou a criar ânimo dentro uns dos outros, porque o desânimo é o que mais desmobiliza as pessoas. E eu acho que nós temos que ter um sentido de nada é impossível. E não desanimar, porque a mudança há de vir para Angola, como ela há de vir e chegou muito próxima de chegar a Moçambique. Por isso nós não podemos desanimar e vem aí as eleições de 2027, poderá acontecer exatamente a mesma coisa, mas não vamos pôr todo o poder e a esperança na oposição. O povo angolano tem a agência própria, eles têm a capacidade própria de tomar decisões. E isso é o que eles têm que fazer, porque muitas vezes o Venâncio Mondlane não estava a apelar a protestos imediatos, mas eles começaram a acontecer. Mesmo antes... Desculpe, diga, Álvaro, Sim, eu estou aqui a Paula, falar é muito. que não, o Domingos tem que responder aí o João, mas eu colocaria a seguinte questão no que estás a dizer agora para Angola. É que em Angola, nós temos uma sociedade civil que pensa diferente de quem está a governar, está, digamos, acodada à oposição. E quando tu dizes que não é necessário que se espere a oposição, é que nós não temos uma sociedade civil com uma estrutura forte, uma sociedade civil que fala por si, não é? Não temos um líder ou lideranças da sociedade civil que estremecem tanto faz a oposição, estremecem quem governa. Nós não temos isso e ainda estamos a dormir. Muitos estão a pensar que a sociedade civil tem que estar com a oposição. Não é assim. Portanto, as oposições, os partidos políticos, são, digamos, são ferramentas propensas ao poder. A sociedade civil é a sociedade civil, ela deve viver num país cômodo, tem que ter condições adequadas, como tem em Portugal, na Espanha, na Itália e em outras paragens pelo mundo. Em Angola, parece que é aquilo que diz o Domingos, precisamos ainda de escola, precisamos de muito conhecimento, estamos muito distraídos, estamos hipnotizados. Paula, nós não temos essa estrutura. Será que tu consegues identificar que em Angola existe algo que está a movimentar? Sabe que o regime em Angola instrumentalizou muito a pobreza. E quando nós começamos a ver figuras importantes apartidárias a emergir na sociedade civil, ou são infiltradas ou são cooptadas. E isto é muito difícil, tem que se resistir a isso, porque isto é uma das ferramentas que eles conseguem para desconstruir a sociedade civil. Mas há tempo e há oportunidade. Tem toda a razão. Mas, por exemplo, nós hoje em dia temos muito mais pessoas nas universidades. A sociedade civil também nasce nas universidades. Nós temos sindicatos de professores, de médicos, eles próprios começaram a surgir e a dizer não, isto basta, sem ser a oposição. Por isso há essas fontes, eles têm que falar uns com os outros. Por isso, eu tenho esperança, porque eu vejo a florescer pontos de contrapoder. Ok. E isso
é ótimo. Agora, tem que se fazer muito mais. E o caminho, quer dizer, mais 2 anos, depois vamos às eleições. Mas não ficamos calados, porque nós temos que estar constantemente a expor, constantemente. Porque, por exemplo, o que é que o Ocidente, com as ditaduras, ainda é influenciável quando, por exemplo, por serem democracias, se alguma coisa é exposta nas televisões europeias que envergonha a sociedade, envergonha a sociedade, imagina, alemã, por causa da política externa da Alemanha, os políticos alemães cedem, porque eles próprios sabem que vão perder nas próximas eleições se qualquer coisa galvanizar aquela sociedade. Por isso eles ainda são ainda há potencialidade de influenciar as sociedades europeias. Na Rússia e na China não há. Ou seja, nós ainda, se conseguimos dizer, estão a matar em Angola, há fome estas pessoas todas diariamente por negligência, por política de corrupção alargada e quase institucionalizada, consegue-se alguma mudança. Mas a mudança tem que vir de nós, sempre. Tem que vir da sociedade civil. Domingos, podes responder ao Macongo? Sim, ao Macongo eu gostava de dizer que subscrevo o seu ponto de vista. Obrigado por expressá-lo. O que eu acho é que a sociedade civil, para além de ser relevante fazer o que penso ser necessário, e já referi, um outro dado a acrescentar é, em termos concretos, por exemplo, é preciso o rebelar-se internamente, mas também é necessário o rebelar-se contra o mundo ocidental a partir de ações concretas, não é? E para isso é preciso planos estratégicos, não é? Ações concretas que demonstrem claramente que nós sabemos o que é que vocês estão a fazer para manter-nos no estado em que estamos. É preciso mostrar-lhes claramente de que sabemos que eles colaboram com os regimes autoritários, com as ditaduras no nosso continente, e que é preciso mostrá-los isso mediante ações concretas, não é? E essas ações são as ações de luta não violenta, não é? E eles têm que ter consciência que nós os descobrimos, porque eles acreditam que somos ingênuos, que eles são aqueles capazes de manipular tudo e todos para manter o seu modo de vida e que nós não percebemos. É por isso que quando eu olho, por exemplo, um chefe de Estado ocidental que vai para Angola e o povo vai a correr, a dançar, eu quase que choro, né? Quer dizer, as pessoas a celebrarem aquele que promove e contribui para a sua desgraça. É trágico. É trágico e é preciso mostrar-lhes que nós percebemos da maldade deles. Não é? E então, para isso tem que se fazer ações concretas e essas ações são vistas a serem feitas pela população noutros países africanos, e basta pesquisarem onde ver o que é necessário fazer para mostrar-lhes que efetivamente sabemos da maldade que eles estão a fazer nos nossos países. E assim eles vão se afastando paulatinamente dessas elites internas, como disse inicialmente, não porque gostam de nós, não porque amam direitos humanos ou porque querem manter-se presos a quaisquer valores de natureza ética, mas sim porque estão a olhar para o longo prazo, o que há de vir, não é? Deixa-me ser relativamente concreto, muito rapidinho. Paula, quando eu falava do caso queniano, eu separo muito, talvez não fui capaz de fazê-lo, mas separo com clareza, por um lado, aqueles que têm cargo de responsabilidade pública, constitucionalmente chamamos de governo, claro, e por outro lado, a sociedade civil, não é? Eu acho que a sociedade civil queniana, de alguma maneira,
tem algo com o qual nós podemos aprender, tem muito mais conhecimento, sem dúvida, por causa da forma como a sociedade queniana é estruturada, até mesmo pela qualidade da educação, das oportunidades que eles têm de articular-se com o mundo, a qualidade de ensino, tudo isso contribui para o que eles são, sem dúvidas. O mesmo sucede com a África do Sul ou com a Tanzânia, mas do lado oposto, o governo, as elites políticas, aquilo é outra coisa que depois, numa outra ocasião, podemos, digamos, falar. Álvaro, em termos concretos, a Paula dizia inicialmente, olha, existem várias razões, algumas já fizemos também referência com algum detalhe. Uma das razões é ideológica, né? Que leva, para ser repetitivo e pedagógico também, os regimes ocidentais, o mundo liberal ocidental a apoiar as ditaduras. E esta razão ideológica é muito interessante, de tal modo que moveu, por exemplo, aquela ideia segundo a qual a América Latina era uma espécie de quintal do mundo livre, né? Era o anexo do mundo livre, e que por isso mesmo qualquer pretensão de libertação do ponto de vista de uma outra filosofia política, estou a falar particularmente de uma visão, por exemplo, a socialista, comunista, no âmbito da América Latina, na década de 50, 60 e 70, foi tudo reprimido. As elites que tentavam construir sociedades, digamos, mais justas, onde houvesse distribuição de renda, ou em que politicamente não fosse uma perspectiva, claro, liberal, democrática no sentido que concebe o mundo ocidental, não é? E é por isso que apoiaram ditaduras como, por exemplo, a do Chile, não é? Que durou de 73 a 1990, não é? A brutal, Pinochet. Teve apoio do mundo ocidental por razões puramente ideológicas e ajudaram a reprimir qualquer projeto de libertador no contexto chileno. A ditadura na Nicarágua também dependeu do apoio ocidental por razões puramente ideológicas. Guatemala, El Salvador, de 97 de 1976, desculpa, a 80 a 92. A ditadura na Argentina, de 76 a 83, a Bolívia de 71 a 77, o Paraguai de 54 a 49, e eu gostaria de entrar em detalhes breves relativamente ao Brasil, que é de 64 a 80, a década de 80. É muito interessante que ali houve mesmo apoio para o golpe de Estado. O golpe de Estado que aconteceu no Brasil em 64 teve claramente respaldo ocidental. Por quê? Porque temia-se que o Brasil avançasse para o tal comunismo, não é? Para o socialismo, e por isso um país da dimensão do Brasil não podia avançar com essa lógica socialista e comunista, por isso tinha que ser travado para manter uma espécie de uma história linear a nível global. E quando olhamos para o contexto africano, se me permitir apresentar esse dado histórico muito concreto, eu gostava de partilhar o caso egípcio, é muito interessante. O conflito entre o Egito e Israel, que depois, na década de 70, levou aos acordos de Camp David, né? O Camp David é uma regiãozinha rural dos Estados Unidos, em que Jim Carter, na altura era o presidente, viabilizou o acordo entre Israel e o Egito, e no âmbito desse acordo, o que é que os Estados Unidos basicamente queria? Queria a paz de Israel por causa do papel que Israel joga ali no Médio Oriente, mas ao mesmo tempo o Egito é fundamental para esse diálogo com o Médio Oriente, e por outro lado é uma questão também de segurança nacional, e tem outro aspecto que tem que ver com o canal de Suez. Ali passam
mais ou menos 8 a 9% do comércio mundial, e do ponto de vista da segurança nacional, há todo um interesse estratégico na relação entre o Egito e os Estados Unidos, mas era preciso também garantir a paz em Israel. E em troca, de lá para cá, os Estados Unidos deu anualmente ao Egito 1 bilhão e 300 milhões de dólares anuais para manter as Forças Armadas e os serviços secretos. Ora, vejamos, isto não é pouco dinheiro, rios de dinheiro que o Egito recebia anualmente. Isto está disponível no Wikileaks. E a elite militar e o presidente na altura gabavam-se de que, em troca da paz para Israel, jamais perderemos esse dinheiro vindo dos Estados Unidos. E nós estamos aqui a falar sobre o quê? O Ocidente e a continuidade das ditaduras em África. Ora, vejamos, esse acordo da década de 70 foi fundamental para manter o que nós vimos ali no Egito de 70, digamos, aos dias de hoje. E há, claro, outros exemplos a nível do continente. Quando tu vês, por exemplo, o que se passa no que meu amigo, tem um amigo que chama o Congo Pequeno, de Denis Sassou Nguesso, aí ao lado. De facto, Denis Sassou Nguesso faz o que faz, é apadrinhado pela França. Por quê? Porque ele é um elemento perfeito para os interesses franceses ali naquela região. A República Democrática do Congo, Mobutu manteve-se o tempo que se manteve, porque sabemos o que é que ele representava para a relação com os Estados Unidos. O que nós estamos aqui a dizer são, inclusive, informações e documentos desclassificados por causa do tempo, não é, que passou o registro ao longo, digamos, do tempo. E no caso, por exemplo, da Líbia, há uma coisa muito interessante no caso líbio, não é? Sabe que durante muito tempo a comunidade internacional fez do Muammar Gaddafi um pária ao nível da comunidade internacional. Não lhe restava mais nada senão a África e a Liga Árabe para se articular, digamos, no mundo. Mas antes de Nicolas Sarkozy chegar ao poder, dialoga com Gaddafi, dizendo: eu vou me candidatar, apoia-me, se eu vencer, chegar à presidência da França, vou ajudar a recuperar a tua imagem ao nível da comunidade internacional e, portanto, em troca disso, dá-me dinheiro. E o Gaddafi fez, não é? Além do mais, a relação entre a Líbia e a Itália no âmbito da extração do petróleo é igualmente fundamental, e por isso a Itália nunca se meteu contra Muammar Gaddafi. Ora, vejamos, tudo isso demonstra com casos concretos qual é o posicionamento do mundo ocidental perante as ditaduras. Ou seja, o Ocidente não acredita em nada, eles só acreditam no poder e no dinheiro. Domingos, muito obrigado. Eu gostaria de colocar mais uma questão, mas agora no âmbito dos direitos humanos, só que o nosso tempo está consumido, mas não vou mesmo deixar passar essa questão e também propor aos dois meus convidados de hoje, se podemos fazer um segundo encontro, porque ficou muita coisa aqui por se falar, por se descodificar, e acredito que seria muito bom, porque já não vamos ter tempo de dar também linha aberta aos nossos internautas, aos nossos seguidores. A minha questão para os dois é a seguinte: será o Ocidente de facto estar interessado pelos direitos humanos nos países onde eles apoiam as ditaduras? Porque, portanto, são duas formas de intervenção muito, digamos assim, repelentes entre as duas. Falam dos valores, da ética, dos direitos humanos, mas por detrás fazem todo o outro. Angola é o caso, vem o Rebelo de Sousa, abraça-se com o João Lourenço, toma banho à vontade na ilha de Luanda e por aí fora. Vem o François, o Macron à vontade, mas financia, dá armamentos, vai para o Congo, diz uma coisa, depois bloca todas as sanções que a Europa quer fazer para a Ruanda, mas
em Ruanda, os direitos humanos não é que são respeitados. No Congo, os direitos humanos ainda são muito beliscados. E em Angola nem se pode falar. Será que o Ocidente anda mesmo interessado pelos direitos humanos nos nossos países? Não sei quem quer começar. Vamos começar com a Paula, que estava muito tempo em silêncio. Eu acho que, como o Domingos disse que é importante separar a classe política da população. No Ocidente nós temos uma população que é muito mobilizada e da mesma maneira que nós vimos dentro dos Estados Unidos e em vários países europeus, até no Brasil, que é uma democracia, manifestações enormes contra a guerra em Gaza. Muitas vezes contra a própria política externa dos países e dos governantes que eles elegeram. Nós temos que separar. Os governos europeus e os interesses deles são uma coisa, outra coisa é a sociedade civil destas democracias que tiveram o benefício de décadas de liberdade. E temos que galvanizá-las e mobilizá-las, porque nós estamos perante um momento, como eu disse, histórico, de mudança de ordem global, onde já não podemos esperar pelo o poder organizado e centralizado. A globalização é irreversível, por mais que o Trump tente agora com as tarifas que seja reversível, não é? E a informação que nós partilhamos uns com os outros também é irreversível. E nós temos que ajudar as sociedades livres, têm que ajudar as sociedades civis que querem essa liberdade. Por isso nós temos que saber separar, porque eu acho que cada vez mais com a imprensa, com as redes sociais, por mais instrumentalizadas que elas sejam, por algoritmos, etc., ainda conseguimos ter uma perspectiva de mundo grande e é preciso mantê-la e é preciso lutar contra as inverdades que perpetuam estes ditadores, porque nós temos agora, em relação à última coisa que eu vou dizer, em relação ao João Lourenço, nós tivemos, porque é que caiu de alguma forma o reinado do José Eduardo dos Santos? Porque houve tanta exposição à corrupção que a imagem do próprio regime foi muito sofrida e já não havia como negar que isto estava a acontecer e que este regime de facto não tinha beneficiado a população e que não havia um dividendo de paz. Agora nós temos um regime em que João Lourenço tem a capacidade de comprar vários lobbies americanos, a própria Casa Branca, já do Biden, e agora provavelmente do Trump será a mesma coisa, embora para o Trump a África é um bocado indiferente, usam a mesma coisa, estão a branquear a imagem e a limpar a imagem do João Lourenço. É importante não deixar que isso aconteça, porque este é um presidente pior que o outro. E isto também as populações têm que ter essa capacidade, e aqui a imprensa portuguesa muitas vezes consegue ainda dizer alguns contraditórios, mas é preciso muito mais. E muito mais contraditórios a vir de todo o mundo e das sociedades que têm essa capacidade e esse benefício, essa sorte de ter essa liberdade. E uma delas é da África do Sul. As sociedades livres em África têm que se apoiar uns aos outros. E as sociedades civis têm que conseguir ser pan-africanas para haver um apoio e uma solidariedade transcontinental. Álvaro, muito obrigado por tudo. Domingos, foi sempre um prazer ouvi-lo falar. Eu gostei muito e absolutamente, quando quiser eu virei outra vez para acabarmos esta conversa, que é ótima. Obrigada. Sim. Paula, por favor, tenta aguardar mais um minutinho. Vou Sim. dar a palavra ao Domingos, e porque temos aqui já alguém em linha, que é a última pessoa. Hoje não podemos receber muitos telefonemas. Dois, o João e mais alguém que está aqui. Domingos, podes aflorar a tua resposta sobre os direitos
humanos se o Ocidente está interessado nos países em que as ditaduras ainda imperam? Olha, o que vou dizer não é de ânimo leve, é de uma grande convicção profunda, baseada em dados, o que não significa que seja absoluto, poderá ser questionável. Os direitos humanos, enquanto narrativa, enquanto construção político-filosófica, não foi feito para povos indígenas. E tu, que és um indígena, não foi feito para usufruir de direitos humanos. Isso não está na cabeça da mulher e do homem ocidental. Tira isso da tua cabeça. E os membros da sociedade civil têm que retirar isso das suas cabeças. É por isso que o discurso sobre direitos humanos, enquanto estava a entrar na prática política no século, digamos, 15, 16, 17, 18, e enquanto o sistema internacional foi depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial que foi construído como sistema, as instituições internacionais que foram construídas para a concretização desses direitos em termos de política pública concreta, estou a falar do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, as Nações Unidas, etc., etc., isso não foi concebido para ti, não foi concebido para os latino-americanos, nem para os africanos, nem para os asiáticos, nem para os árabes. Isso foi concebido para a mulher e o homem ocidental. Lembre-se que esses sistemas foram construídos enquanto nós nem sequer éramos Estados no sentido moderno, nem sequer tínhamos conseguido a nossa descolonização ainda. E por isso Portanto, nós apanhamos boleia. Nós apanhamos boleia. Mas eu não estou a dizer que nós não temos concessão de direitos humanos nas nossas civilizações. Não é isso que estou a dizer. Eu estou simplesmente a dizer que a forma como a arquitetura internacional construiu para usufruirmos esses direitos não foram feitos para nós. Não fomos nós incluídos quando foram concebidos para eles. E por isso mesmo, eles continuam a fazer tudo por tudo para usufruir desta herança político-filosófica, deste construto civilizacional, digamos assim. Ora, vejamos, nós temos que calcar-nos nas nossas civilizações, no Ubuntu, nas culturas e civilizações africanas, e a partir dali construirmos o nosso próprio modo de vida, não é claro, tendo em conta os aspectos da modernidade, sem olharmos para quem quer que seja para construirmos os nossos países e as nossas sociedades. E a sociedade civil africana, eu subscrevo o que a Paula disse, é preciso que haja essa solidariedade pan-africana, transcontinental, mas nós temos que ter uma consciência clara. E no caso dos países onde há, sobretudo, ditaduras, como Angola, Moçambique, o Congo Pequeno, os Camarões, o Togo, etc., etc., nós temos que ter uma consciência que foi construída na Irlanda. Os líderes da libertação da Irlanda diziam permanentemente: estamos sozinhos no mundo. Nós só estamos face a face ao nosso inimigo, que é o Reino Unido. Nós temos que ter consciência que estamos sozinhos no mundo. Mas o difícil de colocar na cabeça de algumas pessoas da sociedade civil é quando eles recebem algumas migalhas que vêm da União Europeia, alguns dólares, alguns euros que vêm do mundo ocidental, eles acreditam que efetivamente é para lhes libertarem. Eles nem sequer têm consciência que isto é para fazê-los fazer aquilo que ao nível da sociologia crítica se chama trabalho de merda. O trabalho de merda é aquele que você faz e nunca tem resultados novos. É a mesma coisa, permanentemente. Né? E não sais daquela roda. E esse é o grande problema. Mas para que tu possas alcançar essa consciência, é preciso uma construção crítica, uma perspectiva crítica da sociedade civil. Dali a necessidade de termos consciência também de que a nossa sociedade civil ainda é uma sociedade civil colonizada, à semelhança das próprias elites políticas, né, que estão agarradas ao poder. E quando eu falo de colonização da sociedade civil, basta ver para o modelo de funcionamento das próprias organizações. Quando tu estás a atuar numa
democracia. Por exemplo, uma ONG, uma associação, uma fundação, sei lá, na Noruega, nos Estados Unidos ou no Canadá, não pode funcionar do mesmo jeito que funciona numa ditadura. Tem que se articular de forma diferente. Mas o que é que acontece? Nos nossos países, infelizmente, o pessoal transplantou o mesmo modelo de sociedade civil das democracias para as ditaduras. E isso não funciona. Porque numa ditadura tu tens que ir ao confronto, tens que construir plano estratégico de libertação. E eles não têm consciência disso. E como sairemos disso? Mediante solidariedade, como a Paula disse. Humildade para aprender com os outros, já conseguiram dar esse salto de compreensão crítica de onde estamos, como estamos e como sair disto. Isto é, efetivamente, digamos, necessário. Para terminar, eu gostaria de sublinhar um aspecto sobre o qual fez muito referência aqui, que é a categoria interesse. Interesse haverá sempre. Ao nível das relações internacionais, não há como não agir mediante interesse. Dizíamos que é claro que esses interesses devem ser baseados no mínimo, num mínimo de valores em que eu entendo que o outro povo ganha e o meu povo também ganha. É só isso que estamos a exigir. Aliás, se fosse o oposto, seria, digamos, de um grande infantilismo, né? E depois, a questão é, as elites nos nossos países não estão a ser só manipuladas. Por um lado estão a ser manipuladas, mas eles fizeram escolhas livres. E gostava de lembrar algo que está a acontecer agora mesmo, agora em Angola, recentemente. Isso aconteceu esta semana. Encarregados de negócio, embaixadores de 16 nações ocidentais foram ao Ambo visitar uma região onde tem terras raras. E as terras raras são fundamentais em várias áreas, na biomedicina, na área da inteligência artificial, na indústria, etc, etc. Ora, eles não foram lá porque gostam de ver gente com barriga grande, desnutrida, porque gostam de ver regiões onde não há casa, não há água, não há estrada. Eles não foram lá para isto. Foram lá porque eles estão a olhar aquilo que eles querem para os seus povos a longo prazo. Por isso, estejamos atentos. Isso é um sinal de que eles vão continuar efetivamente a dar o tudo por tudo para manter a estabilidade da bala em Angola e a continuidade do nosso sofrimento, não é? Ok. Domingos, muito penetrante, mas vamos aliás dar a oportunidade ao amigo que está aqui em linha e depois vamos nas nossas conclusões. Elcio, tem a palavra. Boa tarde, Mano Álvaro. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa. Eu, o senhor Domingos e a senhora Paula, nossos especiais convidados hoje. Eu tenho duas perguntas. Uma para o senhor Domingos e a outra para a senhora Paula. Visto que nós temos agora, né, um novo presidente aqui nos Estados Unidos, o Donald Trump, e que está a fazer um excelente trabalho, o que é que o senhor Domingo acha que essa nova entrada do Donald Trump, que está a fazer esse excelente trabalho, vai fazer com que muitos países percebam de que realmente é necessário que hajam governos de direita, que isso vai abranger outros países, que a população tenha uma atitude de que precisa-se de dar uma oportunidade aos governos de direita? E para a senhora Paula seria, né, para mim, uma pessoa que tem os avós portugueses, com bastante agrado que eu vejo a chegada do Chega. A senhora Paula acha que a chegada do Chega em Portugal, e se um dia chegar ao poder, que está para breve, sem sendo polêmico, né, vai fazer com que o governo angolano, que faz a lavagem de dinheiro em Portugal, porque praticamente Portugal serve como de lavagem de dinheiro dos corruptos angolanos, acha que a chegada do Chega vai fazer com que os governantes corruptos de Angola possam tirar o Portugal do mapa, no sentido de ser o local onde fazem a lavagem dos seus dinheiros corruptos? Obrigado, era só isso, Manuel. Ok, muito obrigado nós. E aqui hoje a linha fecha aqui. Domingos, queres começar ou vamos começar com a Paula? Deixa a Paula. Ok, Paula. Paula tem o privilégio. Eu acho que todos os regimes ou partidos populistas que agora estão a emergir mais de direita vêm com um sentimento de anti-estabelecimento, que é anti o sistema que havia.
E isto é populismo já muito antigo, não é? E qual é o populismo neste caso? É vamos contra a ineficiência governamental, vamos contra a corrupção, vamos contra a desigualdade e as elites económicas e políticas, mas se vir, os próprios líderes destes países são elites económicas e políticas. Por isso, eles próprios, eu acho que a direita, tanto extrema como a esquerda extrema, é má para o mundo, porque é exclusionária, exclui o outro, tem medo do outro e não integra, não conversa. E eu acho que isso é problemático. Eu espero que o Chega nunca chegue ao poder em Portugal, mas também espero que a classe política portuguesa melhore radicalmente, bem precisa, como também espero que o Donald Trump consiga ter alguns entraves às políticas que ele está a ter agora, que têm consequências gravíssimas para a população americana e para o resto do mundo. Nós vimos aqui as tarifas, os impostos que eles estão a impor a países pequeninos como o Lesoto, de 50%, por causa de haver um déficit de trade, um trade deficit, que não faz sentido nenhum e prejudica as populações mais fragilizadas e que têm menos opções. Por isso, eu espero que... Pronto, eu não sei se respondi à pergunta, mas acho que para a África, a direita no mundo ocidental não vai ser boa. Nem a esquerda. Eu acho que nós, infelizmente, vamos ter que ver, como diz o Domingos, está dentro de nós a própria solução. Infelizmente, não vai ser fácil, mas está dentro de nós e eu espero sinceramente que a globalização não seja só económica, seja uma mais que surjam contrapoderes, que surja uma resistência global a este populismo exclusionário, a este populismo radical que faz de populações imigrantes inimigas, que faz de estrangeiros que têm uma religião diferente inimigos. Isto divide as pessoas e nós precisamos de uma contra-resistência que não sejam elites políticas, podem ser académicos, podem ser estudantes, podem ser pessoas de sindicatos, trabalhadores, o que for. Mas temos que ter essa plataforma que já existe, que se chama internet, para conseguirmos comunicar uns com os outros e conseguirmos resistir a estas tendências de exclusão, de divisão e de ódio, infelizmente. Muito obrigada. Muito obrigado. Domingos, já para concluir, respondendo o Elcio e também as tuas análises conclusivas. Elcio, agradeço imenso pela questão que coloca, mas devo dizer-lhe que é uma questão de uma grande complexidade por causa do cargo que a pessoa sobre a qual fez referência ocupa e por causa do papel dos Estados Unidos no mundo. Dito isto, eu entendo que a complexidade da questão requeriria muito mais tempo para a análise e nós já não temos tempo para o fazer. Por isso, eu não sou capaz, não tenho habilidades para analisar algo tão complexo quanto a atuação de Trump na América, mas de qualquer modo, obrigado pela questão. Numa outra ocasião, eventualmente direi, porque é algo de uma grande complexidade, reafirmo. E só havendo tempo podia analisar. Obrigado. Ok. Domingos, conclusivamente, o que é que tens a dizer sobre o que acabamos de conversar hoje, sobre o Ocidente e a continuidade das ditaduras em África? Olha, antes de entrar para a minha conclusão, só um dado rapidinho. A Paula dizia, não costumo falar sobre Portugal porque Portugal é pequenino. Paula, não se esqueça do papel e do poder suave de Portugal no mundo. É pequenino geograficamente, do ponto de vista populacional, é o que é uma economia
pequenina, mas Portugal tem relevância do ponto de vista do seu soft power. Portugal, quando fala na União Europeia, é ouvido. E o seu papel na manutenção da ditadura de Angola tem sido, sem dúvida, fundamental. Não só para drenar o nosso dinheiro, para facilitar que o dinheiro saia de Angola e vá para Portugal, mas para outras coisas mais que já sabemos e não precisamos entrar aqui em detalhes. Então, Portugal continua a ser relevante. Eu compreendo perfeitamente o que, suponho ter compreendido o que queria dizer, mas eu acho que a sociedade civil deve ter muita atenção ao papel, vou usar uma expressão talvez inadequada, mas ao papel maligno que Portugal tem desempenhado em Angola e em Moçambique. Não ignorem o tamanho de Portugal. Eu costumo às vezes chamar a atenção às pessoas, para além do peso histórico que Portugal tem na União Europeia e no mundo das melhores universidades. Isso é relevante no mundo. Isso é relevante. Portugal produz parte da inteligência global. E qualquer indivíduo com o mínimo de lucidez não pode ignorar esse país, apesar da sua dimensão geográfica. E por isso, não se esqueçam que quando há eleições, as elites vão a correr, Marcelo e o resto vai lá a correr, eles sabem o que estão a fazer. Estejamos, sim, atentos a Portugal por essas razões sobre as quais acabo de fazer referência, e quando o nosso povo tomar consciência da necessidade de rebelião, essa rebelião deve dirigir-se também contra Portugal, sem dúvidas, sob pena de não nos pudermos libertar. Finalmente é preciso termos mais uma vez consciência, e já disse, de que estamos sozinhos no mundo, a solução é interna, e quando é interna eu estou a falar de sociedade civil, não estou a falar daqueles grupos traumatizados, daquele conjunto de pessoas que dizem que estão nas instituições, mas na verdade das instituições eles só estão lá para extrair o que as instituições podem conceder. Então, olha, está evidente, está claro, há informação suficiente, há dados de que o mundo ocidental quer manter-nos no estado em que estamos, não é? Tenho dito, Álvaro, se me permitir, gostaria de partilhar, com a permissão do Álvaro, claro, será lançado aqui mesmo no Bem-Haja o Ferramentas para Destruir o Ditador e Evitar a Nova Ditadura, Filosofia Política da Libertação para Angola. Como sabem, este livro, pôs José Eduardo nervoso, não é? Mandou-me para a prisão. E agora eu não estou a denunciar, só estou a informar. Agora, João Lourenço inviabilizou que o livro fosse desalfandigado. Nós enviamos a mercadoria para Angola e ficou retido no aeroporto. Gente do sistema que não está de acordo com a forma como o país está a ser conduzido informaram-nos que agentes dos serviços secretos pegaram a mercadoria e levaram para a presidência da República. Portanto, os livros estão com João Lourenço. Eu não estou a denunciar, só estou a informar. Não estou a dizer que o que eles fizeram está mal. É mesmo assim que um regime autoritário age. Eu não espero nada de bom da parte deles, só estou a informar que é isso que eles fizeram. Mas vamos lançar o livro com o Bem-Haja e faço questão, inclusive, de ofertar. Qual é a diferença entre essa edição e a edição que levou-nos à prisão? É que essa é uma edição crítica, não é? Por edição crítica significa que tem, então, comentário de vários pesquisadores sobre o conteúdo do livro. Não é diferente da primeira edição que levou-nos à prisão, essa é a edição crítica. Vamos fazer o lançamento aqui no Bem-Haja, numa data a ser anunciada, e vamos oferecer o livro para contribuir nesse processo de libertação. Muito obrigado pela atenção. Ok, muito obrigado, Domingos, muito obrigado. Paula, por cortesia, por gentileza mesmo e fazendo gentleman, temos aqui a senhora, é pela primeira vez. Eu quero te dar o microfone então para as tuas conclusões e a tua saudação final.
Eu acho que de facto foi uma conversa muito importante. Gosto muito da forma como o Domingos se expressa em termos de Descolonização. Sim, mas do pensamento, da forma como falamos da história, da forma como falamos de direitos humanos, Obrigado, tem Paulo. razão. Obrigado pela estima. Porque é importante. Não podemos adotar as perspectivas dos outros. Os direitos humanos em África e em várias sociedades não são pensados da mesma maneira. Na Europa são muito mais individualistas, nas nossas sociedades são muito mais coletivos. E isso é uma diferença muito importante, que tem um legado muito diferente também. E esse é o poder desse coletivo que me dá essa esperança. Por isso eu vou acabar numa nota de esperança e de gratidão para com os dois e para com as pessoas que tiveram de nos ouvir e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Paulo. Foi um prazer termos partilhado esta tarde para mim e noite já do vosso lado. De facto, de facto. Caros amigos, então assim concluímos a nossa conversa de hoje, que demos um subsídio muito interessante e até também oferecemos mais uma hora, demos uma hora a mais a esta conversa, foi muito interessante e agradeço a Paula que concedeu-nos mais uma hora, o Domingos também, que concedeu-nos mais uma hora adicional dos vossos tempos e acredito que futuramente estaremos aqui novamente para outra abordagem e o livro também será lançado aqui, vamos anunciar a data, como o Domingo já disse. Muito obrigado a todos, até lá, um Chico Coração bem